Olá pessoal, o meu nome é Larissa e este é mais um vídeo do canal Verbalização. O vídeo de hoje é continuação do Projeto Drummond, lançado nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu esse vídeo, sugiro que pause agora, volte e assista, onde fala um pouco mais sobre a vida do autor para que você entenda melhor a análise de hoje. Aproveitando, se inscreve no nosso canal porque muita coisa boa está por vir. Antes de falarmos do poema, tenha em mente que o livro Sentimento do Mundo foi escrito no período da Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1939 até 1945. Observe também que o mundo ainda se recuperava da Primeira Grande Guerra, terminada em 1918. Drummond esperava que o mundo entrasse em uma situação de paz e harmonia, o que nós já sabemos que não aconteceu. A ascensão dos regimes nazifascistas ameaçava a conquista de uma paz tão almejada. O clima certamente inspirava pânico e terror. O poema de hoje recebe o nome do título da obra, Sentimento do Mundo. No último vídeo, mencionei que as obras de Drummond trazem reflexões sobre problemas sociais e individuais, e que o poeta é caracterizado por muitos como um autor que dá voz à melancolia. Tenha isso em mente e analise criticamente o poema. Veja que Drummond se abre para os acontecimentos do mundo e se apresenta a nós como pequeno diante de tantos acontecimentos, e sua obra é profundamente marcada por elementos de contradição. Infelizmente, não conseguirei usar palavras suficientes que exprimam a grandiosidade desse autor. Sentimento do mundo. Tenho apenas 2 mãos, e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso. Anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu tão feliz que acreditava que o sentimento não caberia em si? Durante o nascimento de um filho, uma aprovação no vestibular, uma promoção no emprego. E já teve momentos em que não conseguia colocar em palavras a tristeza que dominava o seu coração? Uma perda de um ente querido, a descoberta de algum acontecimento que lhe causasse dor. Essa sensação de não ser suficiente para o tamanho do seu sentimento é descrita por Drummond nesses 2 versos. O poeta se mostra limitado e pequeno para carregar em si todos os sentimentos que possui. Tenho apenas 2 mãos. Ao mesmo tempo, cultiva um sentimento de solidariedade e empatia diante de todos os acontecimentos da época. Mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Aqui a palavra escravos faz referência aos seus próprios sentimentos privados de uma liberdade e submetidos ao controle da sua consciência. Veja que o autor mostra um sofrimento, ele se volta para si e revela como se sente em relação ao período em que ele estava vivendo. Entretanto, afirma que o sentimento dominante dentro de si é o amor, fazendo todo o seu corpo convergir a isso. É a partir do amor que vem a solidariedade, empatia, compaixão, respeito. E por mais que o poeta se sinta inebriado por todo um mundo de sentimentos, o que o controla de fato é o amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes.
A expressão "quando me levantar" sugere um momento de quando o eu lírico, a voz do autor, acordar diante do que está acontecendo. Drummond se mostra consciente do momento de guerra, porém não participa ativamente do processo. Nestes versos, o autor se encontra diante de uma situação contraditória, ao revelar que quando se levantar, quando perceber a realidade e o peso dos episódios, tudo estará vazio, solitário, o céu estará morto e saqueado. Veja a melancolia presente aqui. No mundo pós mais uma guerra, quando tudo acabar, o próprio poeta estará morto, emocionalmente falando, emocionalmente abatido, sem desejo, sem vontades, e de repente todos os sentimentos que carregava estarão ameaçados. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. A palavra camarada tem uma forte conotação política e é muito associada a períodos históricos, como a Revolução Russa de 1917. O autor usa o termo que direciona o pensamento do leitor para tais episódios de tensões políticas que dominavam a primeira metade do século XX. Mais uma vez é reforçada a consciência do contexto vivido pelo próprio poeta. Drummond sabe da guerra, mas afirma-se alheio a ela. E diante de tanto assombro pelo que acontece e por sentir-se alienado a tudo e ainda culpado, pede perdão. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Uma guerra resulta em perdas, mortes e dores. Drummond se volta para si mais uma vez, mostrando como se sentirá ao final de tudo, solitário, perdido em seus sentimentos e em suas lembranças. Após todas as perdas que o mundo sofrerá, o poeta se recordará das pessoas que tinham uma vida antes de tudo eclodir e que desapareceram durante o processo. Aqui nestes versos o poeta nos faz enxergar pela sua lente como uma guerra é avassaladora, quanta tristeza e desolamento ela pode causar. Por fim, quando o sol raiar anunciando mais um dia, porque tudo passa, uma hora as coisas vão acabar, a guerra chega ao fim. Mas no mundo pós-guerra, com tanto sofrimento e tantas perdas, o amanhecer é sombrio, escuro e triste. Sentimento do Mundo é uma obra que nunca ficará ultrapassada. Quando Drummond escreveu, naquela época, seus sentimentos se relacionavam com o contexto das grandes guerras. Mas se você atribuir à obra um olhar atual diante dessa pandemia que enfrentamos agora e a série de problemas que estamos vivendo, a profundidade do poema é extremamente notável. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero de verdade que vocês estejam gostando. Sigam o nosso perfil no Instagram e acompanhem de pertinho as novidades que estão por vir. Deixe aí nos comentários o que achou do vídeo e quais as suas visões sobre esse poema incrível. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Beijinhos, pessoal, e até a próxima!